Tem que já sabe que fazer a estaria dessa não. Bem. Opa. Obrigado, não. Glória a Deus. As bênçãos do Senhor são maravilhosas. São muitas. E muitas das vezes nós não podemos contar. Não tem como nós enumerarmos as maravilhas, as bênçãos que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós esquecemos das bênçãos do Senhor. Nós temos sempre em nossa mente, nós só lembramos das coisas ruins que acontecem conosco. Nós temos facilidade de lembrar só das coisas que muitas das vezes não estão de acordo com aquilo que nós queremos. Aí nós escondemos um pouquinho as bênçãos que o Senhor já fez por nós. Porque são tantas, irmãos. Mesmo nós, antes de conhecermos o Senhor já derramava bênçãos sobre nossas vidas. O Senhor já tinha um cuidado todo especial para com a minha vida, para com a sua vida, para com as nossas vidas. Então, por mais que nós tentamos contar as bênçãos, as maravilhas, nós não vamos conseguir, porque são muitas, são grandes e são maravilhosas. Amém? Não quer louvar hoje? Amém? Então, a oportunidade, irmãos, vamos aproveitar o louvor dele. Os irmãos que trouxeram o dízimo das ofertas, vamos trazer para o final. Amém? Você vai pagar o hino lá. Vamos aproveitar a oportunidade. Em nome de Jesus. Pedir os irmãos que estejam orando uns pelos outros, pela igreja, pelo pastor da igreja, pelas famílias da igreja, para que possamos estar firmes na casa do Senhor. O tempinho é gostoso, está frio, mas é bom estar na casa de Deus, para nós buscarmos o calor do Senhor, a presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor que nos aquece. Eu cheguei em casa muito frio, a nossa mãe está tirando luz, também costurando aqui. Glória a Deus, nós estamos na presença do Senhor, o Espírito dele nos aquece. O Senhor tem cuidado de cada um de nós com muito amor e carinho. Tem motivo de alegria. Quero já agradecer nosso visitante, qual é o nome do Senhor? João Barbosa. Agradecer ele pela visita. Que Deus possa estar abençoando a vida do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Pedindo aos irmãos também que estejam orando pelo meu irmão Ari. Ele está ali no hospital, está internado, mas aguardando uma vaga para ir para o Horizonte. Eu fiquei com ele ontem à noite, daqui a pouco vou lá ficar com ele novamente. Ele está bem, é só que ficar sozinho é ruim, ficar internado, e eu vou ficar lá com ele hoje de novo. Então, os irmãos estejam orando, porque ele está aguardando uma vaga. Ele só vai para lá assim que sair. Então, conto com a oração dos irmãos, para que chega essa vaga, saia rápido, ele vai, já faz o tratamento e já volta novamente. Amém? Glória a Deus. Irmão, para mim, tem a oportunidade de estar louvando. Amém. Estou meio gripado, mas eu vou tentar aqui, tá?
muito internado, né? Já praticamente falta só de ligar o aparelho, né? Para ele, eu creio que, eu acho que Deus já escreveu a última parte do livro da vida dele. Mas, os familiares que estão contra, são meus primos, né? E a esposa da filha. Então, eu falei que se Deus assim, tiver essa piedade, né? Tiver essa compaixão, Ele está trabalhando no coração deles para confortar eles, porque a gente já não espera mais, né? Uma resposta positiva. Pelo menos com médicos, né? Para Deus nada é impossível. Mas nós temos que entender uma coisa, que nós nascemos, né? Crescendo, se Deus permitir, e nós temos que entregar também nosso corpo ao fora, que foi de lá que nós viemos. Mas nós não estamos preparados para esse tipo de coisa, né? Mas que Deus esteja confortando meus familiares, a mim também, né? Que é uma pessoa muito querida, e que, né, Deus possa se trabalhar na vida nossa, né? Meus familiares, e os irmãos também, né? Que estão aqui presentes. Eu agradeço a oportunidade. Desculpa aí, estou me passando também eu estou meio gripado, mas as irmãs ajudaram a sair, tá? E eu agradeço a oportunidade a vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha, né? Nós não sabemos porque o Senhor nos escolheu, né? Nós não sabemos que tudo que nós temos foi Ele quem nos deu. Então é motivo de nós estarmos sempre adorando o Senhor, glorificando Ele e agradecendo Ele pelas maravilhas. Amém? Diácono Nelson está com a oportunidade, está orando pelos dizimistas, ofertantes, pelo pregador desta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Amado Deus, soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Rei da Glória, nesta noite, Pai amado, o Senhor me deu a oportunidade de estar na tua casa, louvando e agradecendo, cantando louvores ao Senhor. Pai amado, Jesus querido, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, como foi dito pelo irmão Levi, que o Senhor possa estar confortando essas pessoas, Pai amado, que está perto, ela perdeu o ente querido, mas que o Senhor possa confortar, mas o entendimento que a vida é desse jeito, vivemos, nascemos, crescemos e morremos, mas Pai amado, a morte que uma morte que não vem aceitar, porque não vem aceitar, porque não devemos aceitar, é a morte de Cristo, é a morte espiritual. A morte física, ela vai sim acontecer, mas a morte espiritual, ela não pode acontecer. O Senhor venha abençoar cada um que está nessa mesma situação. O Senhor possa abençoar os irmãos em Cristo, o Senhor possa abençoar aqueles que têm desejo de ser irmão em Cristo, o Senhor possa também estar abençoando os que ofertaram, os que dizimaram na sua casa, que o Senhor possa estar abençoando também o pregador da palavra do Senhor. Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando todos os necessitados, nossos familiares, nossa família, que o Senhor possa assim abençoar rico e poderosamente. Pai amado, fica conosco, receba esse culto de adoração ao Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, diante do Espírito Santo do Senhor, diante dos anjos do Senhor, como testemunho nesta noite que estamos na presença do Senhor, cultuando e louvando ao Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, está em aberto a algum dos irmãos que quer pregar essa noite. É uma oportunidade. Não, candidato aí? Não? É, glória a Deus. Gabriel, pode ligar esse microfone, pregar sem microfone. Aí abaixa o fundo bem baixinho, né? Não, pode levar só um pouco. Vai abaixo. Aí. Vem.
Bíblia, no livro de Jonas, profeta Jonas. Glória a Deus, vou falar um pouquinho a respeito de Jonas, não vou demorar muito. Jonas, capítulo 1. Jonas é o texto conhecido da palavra, sei que os irmãos todos conhecem, já ouviram falar, mesmo aqueles que não leram, mas já ouviram falar muito de Jonas. Jonas é um profeta que ficou ali no ventre de um peixe, de uma baleia, né? História bem conhecida e contada no meio do Evangelho. Amém? Jonas capítulo 1, vou ler do verso 1 ao verso 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos sobre agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como todos já conhecem, o profeta Jonas foi chamado, por Deus para ir ali a Nínive pregar a palavra. O povo de Nínive
Nínive era um povo pecador, que o pecado deles estava subindo, estava desagradando a Deus, o pecado daquele povo de Nínive. E Jonas conhecia aquele povo também. E Jonas também sabia que aquele povo era mau, era um povo pecador. Mas também Jonas também conhecia Deus, né? Sabia quem era Deus, porque ele era profeta, ele era chamado, ele foi chamado pelo Senhor. Então, Jonas ali, quando Deus chamou a Jonas e deu essa missão, Jonas vai lá e prega para aquele povo que eu vou destruir eles. Como eu disse aqui, como Jonas conhecia aquele povo, Jonas, por um lado, também temia. Se ele chegasse lá, aquele povo poderia pegar ele e matar ele, né? Mas por outro lado também, ele conhecia Deus e ele sabia que Deus era misericordioso para perdoar. Mesmo aquele povo lá sendo um povo pecador, se eles se arrependessem, o nosso Deus tem o poder de perdoar, ele tem o poder de sarar, de curar e de abençoar, né? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se aquele povo ali ouvisse a palavra de Jonas, a palavra de Deus, e se arrependesse dos seus pecados, Deus os perdoaria, Deus não iria exterminá-los, acabá-los com ele, destruir, como ali Deus falou com nós que faria, se eles não se arrependessem. Mas nós sabemos que mais para frente, ele deu ali a palavra, que Jonas foi lá, pregou a palavra, ele se arrependeu, e Deus os perdoou, deu mais um tempo de vida para ele. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos é que Jonas, tendo esse propósito de chamado para ir para Nínive, ele pegou um navio e ia para Tarsis. O que eu quero tentar chamar para os irmãos, o que me chamou a atenção nesse texto hoje, algo assim, que toda a vida eu tenho visto pregar. Jonas ficou 3 dias ali, ele se arrependeu, Deus o perdoou, né? E o peixe lançou ele para fora de novo, ele ficou ali 3 dias, não morreu, né? Não sei como para nós é algo impossível ficar 3 dias no ventre de um peixe e não morrer, né? Na nossa mente, no nosso dia a dia, é impossível para nós. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós não podemos querer, como que é a palavra que eu vou dizer, nós não podemos querer entender as coisas de Deus, nós temos que obedecer a coisa de Deus, as coisas de Deus, nós temos que crer naquilo que Deus fala, naquilo que Deus faz, que muitas vezes nós quisermos saber, ter o entendimento de que como que ficou 3 dias ali dentro do ventre, né? Na nossa mente, nós nunca vamos chegar num ponto comum. Ele ficou ali porque o quê? Porque ele ficou respirando lá dentro. Nós sabemos dentro de uma baleia, vai ficar dentro d'água, vai ficar sem ar, porque não respira lá dentro, vai morrer. E assim também não é diferente com aqueles 3 homens lá que foram lançados naquela fornalha de fogo, né? Entraram na fornalha toda aquecida, fogaréu, coisa que quando eles pegaram os homens que tinham dificuldade só de chegar na porta, eles já tinham se queimado. Se nós quisermos entender como aquilo aconteceu, nós não vamos chegar a ponto nenhum, né? Aqueles 3 jovens foram lançados ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela fornalha de fogo. Então, muitas das vezes, nós vamos nos deparar com as coisas de Deus, com as maravilhas de Deus, irmãos. E nós, por mais que nós sejamos estudiosos, né? Buscamos o conhecimento, nós nunca vamos chegar num denominador comum. Nós não vamos chegar aqui, esse copo aqui está cheio de água, porque eu fui lá, peguei água e pus ele. Isso aqui eu tenho como provar por que a água está aqui. Fui lá, peguei a água e pus, né? Mas esses homens que foram lançados naquela fornalha não se queimaram, né? E Jonas também ali ficar esse tempo todo dentro de um peixe e não morrer também, não tem como eu mostrar isso, provar nada. Foi por isso, não. Então as coisas de Deus nós precisamos saber. Que muitas das vezes nós temos que entender, nós temos que obedecer, nós temos que crer que é Deus que faz essas coisas, essas maravilhas aqui. Mas nós sabemos aqui que Jonas tentou, um momento de fraqueza dele ali, mesmo ele sendo profeta, um momento de fraqueza dele, eu vou lá, porque aquele povo é ruim, eu quero que Deus acaba com aquele povo mesmo, extermina aquele povo. No pensamento dele, nós pensamos assim, muitas vezes, talvez você ora para alguém, no meu pensamento lá dentro, deixa morrer, deixa acabar. Nós pensamos, não porque nós somos maus, mas o nosso pensamento, muitas vezes vem sem. O pensamento é algo, irmãos, que nós não conseguimos controlar. Assim, controlar de pensar. Nós podemos controlar de agir, de executar o pensamento. Porque quando nós deitamos, eu tenho esse
experiência quando eu deito na minha cama lá, que eu estou lá antes de dormir. Tem tantos pensamentos na minha mente, tantos pensamentos que, para mim, eu nunca vou executar eles, porque são pensamentos que não estão no meu propósito, no caminho do Senhor. Vem muitos pensamentos, por que disso? Por que dele questionando? Eu estou muitas coisas nós pensando. Mas pensar nós podemos pensar, nós não podemos executar. Por obra, né? O Paulo diz que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo lhe convém. Se eu quiser sair daqui, chegar ali fora, pegar o carro, sair todo a 100 por hora e bater em alguém, bater no poste, qualquer coisa. Mas eu sei que não vai ser bom para mim, né? Então nós podemos todas as coisas, mas nós não podemos executar essas coisas, né? Então aqui Jonas, no momento de fraqueza dele, ele tentou o quê? Eu não vou obedecer a Deus, eu vou sair para lá. Mas ele era sabedor, porque ele sendo profeta, ele já sabia, Deus já falava com ele. Ele era sabedor que não poderia se esconder de Deus, né? E não tem como nós, é a mesma coisa hoje, eu, você, nós sabemos. Muitas vezes nós pegamos mentirinha boa, isso que é mentira. Mentira não tem mentirinha boa, tem mentirinha ruim. Falou que é mentira. Pecado, pecadinho pequenininho. Você pegar uma moeda que não é sua, pegar 1 milhão, para Deus e não é diferente para Deus, uma alma para Deus, a sua alma para Deus, ela vale tanto quanto a minha. A sua alma, o pecador que converte lá fora, para Deus ele vale uma alma. Você que está dentro da igreja há 20 anos, para Deus vale uma alma. Então para Deus para Deus poderia ser diferente. Eu estou aqui há 20 anos. Aí vem o assassino lá que se arrepende, confessa que verdadeiramente se converte, vem para a presença de Deus, fez tanta coisa ruim. É contado, você é contado com a mesma coisa. Então Deus não faz essa diferença, as coisas de Deus por isso que eu estou dizendo, tem muitas coisas de Deus que nós não temos que entender, nós temos que obedecer e crer. E Jonas aqui tentou fugir, nós vemos a história que ele pegou o navio, entrou naquele barco, né? Naquele navio ali, havia várias pessoas ali que Jonas nem conhecia. O que eu quero, onde eu quero tentar chegar, irmãos, nesse texto de hoje, não falar aqui sobre Jonas quando a barriga dele, mas essas pessoas, quem eram essas pessoas? Quem estava nesse navio? Quem eram esses marinheiros que estavam aqui nesse navio? Não cita o nome deles, nenhum nome deles aqui foram citados. Eram os marinheiros que estavam ali, que estavam indo o quê? Em viagem para Tarsis, né? Saindo lá, estavam indo para Tarsis, eram pessoas comuns. Muitas das vezes, irmãos, algo que acontece na minha, na sua vida, né? Quando eu tentar, não tem como tentar entender a Deus. É o plano de Deus. Aqui eu quero, né, ver o que eu li aqui, o que Deus me mostrou a respeito desse texto hoje. Essas pessoas, irmãos, aqui, para que essas pessoas fossem alcançadas, como nós vimos depois ali, eles até fizeram sacrifício ao Senhor, acreditaram que Deus existe. Então eu vejo nesse momento, nessa noite, quando eu lendo esse texto, é que era o propósito de Deus salvar essas pessoas, salvar essas almas. Começou ali, não foi lá, ele fez a missão dele, mas o propósito de Deus era ali com esses marinheiros, com esses homens que estavam no barco e não tinham nada. Uma coisa. Essa passagem de Jonas não é parábola, não, é verdadeira. É verdadeira, com certeza. Aqui é verdadeira. Essa passagem que foi acontecida, né? Está narrada aqui na parábola. Quando a parábola, né? Jesus sempre pregava em parábola, né? Mas o que me chamou a atenção, que eu interpretei nesse texto aqui, essa pessoa é a minha vida, é a sua vida, irmãos. Isso acontece comigo e com você hoje. Talvez algo de ruim aconteça comigo, mas para beneficiar o outro lá que está próximo de mim, ou aquele que está distante de mim. Hoje nós vivemos assim. Muitos sofreram lá para nós estarmos aqui hoje. Os apóstolos, os discípulos, sofreram no passado, como eu já disse aqui, esses 3 homens lançados na fornalha, porque eles não negaram a Deus, eles permaneceram fiel, né? Daniel na cova dos leões e muitos outros, Abraão, Moisés, né? Todos esses homens que foram chamados a sofrer, que a cabeça deles foram para eu e
terminado aquele povo, nós não estaríamos aqui. Né? Se essa palavra tivesse morrido lá no passado, nós não estaríamos aqui hoje pregando. Né? Essa salvação não tinha chegado a nós. É um exemplo clássico. Se não fosse a morte de Jesus ali, nós não teríamos acesso à salvação. Porque a palavra diz que nós somos salvos pela graça do Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele morreu para salvar, para te salvar, para pagar o meu e o seu pecado, que dinheiro nenhum compraria. Por mais que nós fôssemos bonzinhos aqui nessa terra, nós não compraríamos a nossa salvação. Por mais que eu tivesse 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, vendesse e desse para os pobres, eu não compraria a salvação, porque a salvação não é comprada. A salvação é pela graça, pela misericórdia, foi através da morte de Cristo que foi pago o preço pelo meu e seu pecado. Então aqui Jonas, eu vejo aqui, esse povo, esse navio, foi preciso isso acontecer, ele pegar esse navio para ir para lá, para Tarso, veio para mim, foi para Tarso para quê? Para que tivesse essa experiência, essas pessoas do navio tivessem essa experiência com o Deus de Jonas. Olha aqui, eu lendo aqui, quer ver? Vou achar aqui onde que eles falaram, quer ver? Aqui, ó, verso 6, olha só o que diz. Chegou-se a ele o mestre do navio, né? O mestre do navio foi a Jonas, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Teu Deus está aqui, Deus com letra minúscula. Então, eles não tinham o nosso Deus, eles não conheciam esse Deus verdadeiro que é o nosso Deus. Naquela época eles adoravam vários deuses, né? Aquele povo lá, eles adoravam vários deuses, então o Deus, ele é Deus com letra minúscula. Então ele disse: agarrado ao sono, levante-te, invoca teu Deus, sabendo assim, esse Deus, ele de novo, se lembre de nós, para que não pereçamos por causa de Jonas. Então ali, na hora de chamar a Jonas, mas por que nós vamos morrer por sua causa? Pela sua desobediência? Isso está errado. Eles questionaram a Jonas. Clama ao seu Deus. Já que você é o quê? Quem que você é? Diz aqui, né? Perguntou ele: quem tu és? Eu sou, aí no verso 9 ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor. O Deus, você deve saber, quem sabe é o Deus com D maiúsculo, Deus do universo, Deus todo-poderoso, o Deus do céu, que fez o quê? O céu e a terra. Então ali, né, ele já declarou para os marinheiros ali, para o pessoal daquele navio, que ele era o quê? Servo de Deus Altíssimo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, porque ali eles viram que quando ali eles lançaram Jonas ao mar, tudo se aquietou. Então eles viram que esse Deus era o Deus de Jonas, era um Deus todo-poderoso, era um Deus verdadeiro, que fez se acalmar ali a tempestade, o mar, aquelas ondas, e tudo voltou à bonança. Então nesse momento eles o quê? Eles se renderam àquele Deus. Eles ali também, né? Eles invocaram o Deus e prestaram o quê? Fizeram o quê? Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, né? Eles temeram então o quê? Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, né? Fizeram promessas, fizeram pedidos a esse Senhor de Jonas, porque eles viram ali que verdadeiro esse Deus criador do céu e da terra, um Deus poderoso, né? É aquele que criou todas as coisas, né? Ele que tem nos abençoado e tem nos guardado. Então, o que eu quero chamar a atenção para a minha, para a sua vida, não tentem entender a Deus, querer saber o porquê disso. Vamos crer, acreditar, ter fé que as coisas de Deus vão se cumprir, que as promessas de Deus vão se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Está escrito aqui, vai acontecer. Está escrito aqui a palavra de Deus. Então nós precisamos, muitas das
na minha vida, tantas coisas que acontecem, nós olhamos assim, mas será que eu mereço? Nós olhamos assim, porque nós não somos aqueles pecadores, né? Que existe muito pior que nós somos pecadores, mas existe muitos que fazem coisas piores, que nós estamos olhando para trás assim, será que eu mereço? E se nós olharmos verdadeiramente também, vamos entender por quê. É a vontade de Deus, nós temos que aceitar muitas das coisas. Aconteceu no passado, aconteceu isso aqui. Mas lá na frente, se você for olhar, foi para que algo acontecesse na frente. Foi para que você tivesse uma experiência. Eu vou falar de você, eu estou vendo você de frente comigo, eu tenho liberdade de falar. Se não tivesse acontecido isso tudo na sua vida, provavelmente hoje, eu acredito que talvez você não estava. Poderia estar nessa circunstância. Então, muitas das vezes nós achamos que vem coisas ruins para a nossa vida, mas no fundo são coisas boas, ruins. Boas, coisa ruim, boa, não tem nada ruim bom. Mas uma luta que nós passamos, uma dificuldade, foi para nos aproximar de Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos aproximamos dele, irmão. As coisas, muitas das vezes, porque se tudo vai bem conosco, a própria Bíblia fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, os doentes, os pecadores e os necessitados, né? Aí lá tem uma outra passagem a respeito, não sei se é cego ou se é aleijado, por que ele nasceu, acho que cego ou aleijado? É o pai dele pecou, a mãe dele pecou, ou quem pecou? Não, é para que a glória do Senhor seja manifestada, né? Se não houvesse pecador na terra, não tinha motivo de morrer. Tinha motivo, né? Então as coisas, muitas das coisas se creram. Então nós não podemos ter, por isso que eu falar que nós devemos dar graça em tudo nós devemos dar graça. Na hora do sofrimento, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da bonança, porque se nós somos servos de Deus, nós precisamos crer que é vontade de Deus. Nada foge. Se nós estamos servindo ao Senhor, andando nos caminhos, nada vai fugir do controle dele. Muitas das vezes nós achamos, nós queremos, olha, o que é isso, né? Nós não recebemos. Glória a Deus por isso, não é por isso que Deus deixou de me amar, deixou de te amar, deixou de nos abençoar, não. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para nós. Porque Ele nos conhece, Ele é onisciente, onipotente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o meu desejo, o desejo do seu coração, Ele conhece a nossa vida, a nossa luta, a nossa dificuldade, né? Como aqui dessas pessoas que estavam pensando ali. Eu vi aqui hoje nesse texto, já li tantas vezes, já li. Hoje eu puxei para esse ponto de que o quê? Deus já começou ali pegando ali na salvação desse povo, na salvação daqueles marinheiros ali, né? Pelo menos, não sei se foi salvo, mas que eles reconheceram que o nosso Deus, que o Deus de Jonas era um Deus verdadeiro, era um Deus que tinha poder, é um Deus que tem todo o poder, eles reconheceram. Que até prestaram sacrifício a esse Deus. Então eles reconheceram que esse Deus de Jonas era Deus verdadeiro. Não era um Deus que eu ouvi se falar, era um Deus que acreditava. As promessas Deus cumpriu e ele acalmou ali. E para acalmar o mar, acalmar uma tempestade naquele dia, no estado assim como Jonas, caiu no mar, tudo cessou. Não existe outra coisa a não ser um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? Então, essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite. E não se preocupe, não tenta querer entender Deus, saber o porquê. Apenas obedeça, apenas creia que é Deus, que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele cuida com muito amor e carinho. Eu tenho certeza que Ele não vai deixar nenhum dos seus necessitados passar falta, né? Lutas, aflições aqui nós vamos ter, enfermidades nós vamos passar, né? Escassez, mas isso não é para a nossa morte, né? Isso é o que? Para nos aproximarmos de Deus. Isso é para despertar em nós um desejo de saber que nós temos um Salvador, nós temos um Senhor com quem nós podemos contar, com quem aquele no momento mais difícil nós sabemos que esse Deus não posso ver. Esse meu Deus é o Deus de Jonas, é o Deus de Daniel, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés, é o Deus de Israel, é o Deus de José,
Esse Deus tem que ser o meu Deus e o seu Deus. Porque Ele é um Deus poderoso. Um Deus que cumpre com as suas palavras, com as suas promessas. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos essa noite. Ele não deixou ainda. Ele deixou para nós, que ele levou o conhecimento de Deus verdadeiro para ser circulando. E deixou um exemplo para nós, grandíssimo, que nós podemos analisar, a gente vai pegar. Que não devemos deixar muito sem pagar tudo. Isso, é isso que eu estou falando. Na sua vida, é. Ele vai assumir tudo aquilo que, né, todo fato, nós precisamos carregar, não ficar só. A própria Bíblia diz que nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. Né? É melhor que nós amarremos uma pedra no nosso pescoço para a verdade. Nós vamos aqui ser pedra de tropeço para alguém, que alguém vai tirar alguém da presença do Senhor. Exatamente. Amém? Vamos colocar de pé. Amém? Está restaurando, nós estamos de pé. Sexta-feira nós temos tudo novamente. Mais uma vez eu quero agradecer o João Barbosa. Agradeço pela presença. Né? Deus possa estar abençoando a vida do Senhor grandemente. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, obrigado por permitir estar na sua presença, Deus. Nós somos vários pecadores, Senhor. Mas, Senhor, nos perdoa, porque nós não somos muito fáceis, mas só entende nossas fraquezas, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra que eu tenho, por cada palavra. Abençoa cada um que se faz presente neste lugar e também que estão dos seus lados não puderam vir. O Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um. Nos leve em segurança dos nossos lados, abençoa a vida de cada um, sem exceção. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada pelo sangue do Senhor Jesus, diga amém.